Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, com a sua permissão, com a sua companhia, com a sua conivência e, claro, com a sua participação. O programa Sexo, Arroz e Internet de hoje é muitíssimo especial. Ele está assim, ó, no topo, no começo, no início da semana do Dia das Mães. Bacana, né? Bacana. Queria que fosse na segunda-feira, porque já de cara já homenagearia todas as mães. Mas sintam-se homenageadas no próximo domingo, porque na segunda vamos repetir essa nossa homenagem, se Deus quiser. O Sexo, Arroz e Internet de hoje tem um tema que passa por aí. A gente quer convidar você a discutirmos juntos, com meus convidados e eu e vocês, acerca de como acontece o seu desenvolvimento. Queria saber assim, ó, quando você era pequenininho, a sua mãe tinha um probleminha quando queria trabalhar. Ela precisava te deixar numa creche, não é? Depois, quando você cresceu um pouco mais, ela te deixava numa escola. Mais tarde, ela te deixava na faculdade. Mais tarde, você é quem a deixava em casa enquanto saía para a balada com seus amigos. Aí você se casou e a deixou onde? O tempo passa, o tempo voa. E os nossos pais, que ontem eram jovens como nós, hoje já envelheceram. A minha pergunta é muito simples, e eu quero que você já comece a pensar desde já sobre ela, porque é o tema do nosso programa. O que pode nos separar? O que pode nos separar da nossa geração anterior? Dos nossos pais, os nossos velhos, os nossos idosos? Como você os chama? Onde você os deixou? Onde eles estão agora? Para falar desse assunto, claro, reuni 3 pessoas que são absolutamente capacitadas para falar disso. E já vou começar convidando você. Vem, porque começa agora mais um Sexo, Arroz e Internet com o tema O que pode nos separar? O que vai nos separar? Para falar disso, então, aqui à minha direita, Karen Sgobi. Não falei Raquel, falei Karen, viu só? Acertou, hein? Acertei. Karen, super obrigada de você ter aceitado o nosso convite, o convite do Sexo, Arroz e Internet, sobretudo para falar de um tema como esse, que para mim é de extrema valiosa importância. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo seu convite, estou muito feliz de estar aqui, viu? E vocês já vão saber já por que a Karen é tão capacitada para falar desse assunto. Ao lado dela, ela é um pouco tímida, e eu falei que eu ia dizer isso, mas ela é tão tímida quanto linda. E tomara seja tão falante quanto linda e quanto tímida. Fernanda Trindade, que também trabalha com idosos, e já vou dizer para vocês, mas antes queria te agradecer. Obrigada, Fernanda, por ter aceitado o nosso convite, sobretudo sem saber o tema, sem saber nada. Eu que agradeço o convite e obrigado pelo elogio. Olha só, vocês viram, né? O programa ao vivo tem isso, gente. Eu deixei meu celular ligado, ele tá cheio de mensagens aqui, ó. Já falo com você que tá ligando para mim, que tá mandando mensagem, combinado? Bom, à frente dela, hoje eu tô meio gripada, vocês vão ter que tolerar minha tosse um pouquinho, tá bom? À frente dela, o Dr. Nelson Yusuf, que já é Yusuf, que já esteve aqui no programa conosco e todo mundo sabe, dispensa apresentação, é geriatra, lida também com esses que a gente precisa já começar querendo saber de vocês, descobrir qual é a nomenclatura certa, doutor. Como chamamos? Chamamos de velhinhos, chamamos de idosos, é a terceira idade? Qual é o nome que nós damos para aqueles que comumente são mais velhos do que nós? Mas antes, eu queria convidar você para participar do programa. Vamos participar pela nossa rede social? Então vamos ver com o Vitor como é que você faz para fazer parte dessa nossa sala de estar aqui com os nossos convidados. Vitor? Boa noite, todo mundo que está aí dentro. Boa noite, Mara, aos nossos telespectadores. Quem quiser participar do programa hoje com sua dúvida ou comentário, pode entrar em facebook.com/programa-sai. Lembrando que as participações são somente pela rede social. Nosso telefone está reservado para a surpresa que você vai falar daqui a pouco. Porque hoje é também o aniversário do programa. Então você que está ligando está participando ao sorteio de um livro e um presente muito mega blaster super especial do DK, do Estúdio DK. Então, ó, você não vai perder, né? Começa a ligar. Liga já, porque eu vou te contar. Se você tem acima... E quem vai dizer qual é a idade é o doutor daqui a pouco para mim. Você vai participar e ganhar um super presente do Estúdio DK, que também tem uma grande novidade para te contar. Vamos começar perguntando isso então, para eu poder dar o recado para o telespectador. Doutor, qual é a idade que se considera terceira idade, idoso? Qual é a nomenclatura e a idade? Aqui no Brasil, são considerados idosos ou de terceira idade aqueles que têm mais de 60 anos. Não é a mesma realidade na Europa e nos Estados Unidos,
onde são considerados idosos aquelas pessoas acima de 65 anos. Tá, mas é uma questão legal só, né, doutor? É só uma questão legal. Tá. Aqui, por definição, é 60 anos. Como lá eles vivem mais, né, então eles consideram a partir de 65. E isso não é oficial, mas em publicações científicas que a gente vê, principalmente em publicações europeias, eles falam idosos, abrem parênteses, assim, estamos nos referindo a 70 mais. 70 mais. Uhum. Porque, né, eles têm uma sobrevida maior lá, então eles estão considerando, na verdade, não a idade cronológica, mas a idade biológica, ou seja, hoje você tem muitas pessoas com 60, 65, 68. A sobrevida na Europa é maior do que a nossa? É maior do que aqui. Eles começaram a envelhecer antes. Então, antes que a gente dê continuidade a isso, doutor, então para você que tem acima de 60 anos, legalmente dentro do Brasil, e que nos ligar, vai ganhar um presente super especial do Estúdio DK, que tem uma novidade muito bacana para vocês. Então, se você ligar, ganhar o sorteio do Estúdio DK, você vai ter que presentear alguém acima de 60 anos, de preferência a sua mãe, a sua avó, de preferência uma mulher, acima dos 60 anos, que é um presente muito mega especial, preparado para o dia de hoje, especificamente para o dia de hoje, essa semana que é muito especial para nós do DK. Combinado? Aí, doutor, então, a nomenclatura... Não, chama de idosos. Idosos. Tá. Exato. Fernanda, você trabalha com idosos? Sim. Você trabalha numa instituição, me fala um pouco dessa sua instituição. Trabalho há 4 anos em uma instituição filantrópica, hoje chamada como ILPI, antigamente chamada como Asilo. Uhum. Hoje é a instituição de longa permanência para idosos. Tá. Você é assistente social por formação? Assistente social por formação, atuo lá já esses 4 anos e trabalho acolhendo idosos que não têm familiares ou que têm os vínculos rompidos com esses familiares. Uhum. O que é vínculo rompido? Que passou por algum tipo de violência, de abandono, esses tipos de problemas. Então, a gente abre as portas para estar acolhendo na instituição. Por que uma pessoa tão jovem como você, com essa pinta de modelo que você tem, escolheu essa profissão e hoje se dedica exclusivamente para os idosos? Tem alguma... Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém sofre uma violência qualquer, a gente vê isso muito no mundo artístico, as pessoas perdem um filho porque foi atropelado, em seguida ela monta uma ONG de defesa de não sei do que. Aí depois enfim, tem as causas. A mãe do Cazuza tem a fundação por conta da AIDS e assim vai. Você tem alguma coisa que tenha te motivado nesse sentido ou foi uma questão de vocação? Foi uma questão de vocação. Estudei os 4 anos, serviço social, e fui me adaptando, conhecendo mais sobre o assunto, me interessei e hoje estou focada em prol dos idosos, em dar uma vida melhor a eles, mesmo dentro da instituição, proporcionar a eles um lazer, o direito que ele tem, que muitos idosos não sabem o direito que tem. E aí você vai contar pra gente. Só para que a gente possa se situar, seus avós ainda são vivos? Uma avó. Uma avó. Isso, e sua mãe e seu pai? Também. Também, mas não são idosos? Não, já são. Já Minha são, mãe, dentro dessa nomenclatura já são. Já. Karen, você também trabalha com idosos? Sim. Trabalho no Círculo Operário de Vila Tibério, né? Uhum. Nós atendemos cerca de 150 usuários, dentre esses 150, 130 são idosos, né? De 60 anos ou mais. Uhum. Mas nós também atendemos pessoas assim que estão frequentando com as mães, por exemplo, né? Se aposentaram muito cedo. Uhum. Em torno de 50, 53, 56. Sim, então quer dizer que antes dos 60 também vocês recebem? Sim. Mas a prioridade do Círculo Operário é a terceira idade. Doutor, meninos, por que a gente tem tanta resistência em chamar... por que as instituições mudam de nome? Antigamente eram asilos. Uhum. Por que vocês acham que hoje é tão pejorativo dizer meus avós, meus pais estão num asilo? E agora qual é o nome que você disse? ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Cara, o que é uma longa permanência para um idoso? Eles moram na instituição, né? Para sempre? Para sempre. Uhum. Hoje existem serviços que acolhem idosos em período integral, como se fosse uma creche, não como uma creche, mas que determinam atividades durante o dia, mas na instituição de longa permanência, eles moram lá. E sem tanta perspectiva de voltarem aos seus lares. Até porque o permanente, nesse caso, acaba sendo, dá uma ideia mesmo de tempo reduzido, né? Doutor, o senhor tem alguma
Esse termo, instituição de longa permanência para idoso, é uma regulamentação da Anvisa. Quer dizer, como começou a ter muitos idosos, etc., então eles regulamentaram aquilo que chamava antes de casa de repouso, aquilo que chamava de asilo, etc., foi regulamentado pela Anvisa com esse nome, instituição de longa permanência para idosos. Agora, quando você nos chamou aqui, você não falou nada do tema, o que era. É aqui que nós estamos vendo se é quando que separa, quando não separa, alguma coisa assim. Então, já que você foi para esse lado, tem um tema dentro disso, tem um tema, um subtema dentro disso, que acho que seria muito interessante e que é uma curiosidade para muitas pessoas e é polêmico. Então nós vamos fazer o seguinte, ouviram? É polêmico, é curioso e até eu estou surpresa, mas a gente só vai descobrir o que é depois do intervalo comercial. A gente tem que ir para o intervalo comercial e volta logo com isso que o doutor promete vai causar um certo desconforto. Vamos saber se é para o bom ou para o ruim. A gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram num pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Estamos de volta e eu quero abrir esse bloco já contando para você, acabando com esse suspense e contando para você qual é a novidade do Estúdio DK. Sabe o Estúdio DK, aquele da João Godoy, que eu vou todos os sábados, coloco a foto no Facebook das minhas unhas, do meu cabelo, mandando meu beijo DK, pronta, linda, bacana para enfrentar o final de semana e o programa na segunda-feira? Pois é. Tudo que é bom multiplica. Sabe o que aconteceu? O Estúdio DK, agora Beauty Center, vai abrir no Shopping Santa Úrsula. Quarta-feira é a inauguração. Já vai começar a funcionar das 8 às 10 da noite, no domingo das 2 da tarde até às 10 da noite. Vai ser muito bacana, um novo ambiente, com um lounge, com toda a qualidade DK, com os instrumentos do DK e ao mesmo tempo com tudo aquilo que você conhece, mas tudo muito novo, tudo muito bacana, um novo empreendimento crescendo o Estúdio DK. E por conta disso, aquele que ligar aqui hoje e que for sorteado no Momento DK vai ganhar um prêmio muito, muito especial de inauguração lá no Santa Úrsula, mas é só para quem é da boa idade, acima dos 60 anos. Então, se você ganhou, é o seu presente para o Dia das Mães. É bacana, juntou tudo. Tá muito legal. Então, o Estúdio DK você precisa conhecer. Eu confesso, semana passada eu fui lá só na quinta-feira, aí choveu. Aí vocês viram. Sem o Estúdio DK a gente volta normal. Mas eu prometo, segunda-feira que vem eu volto cheio de cachos, toda chique, toda bacana, preparada pelo DK. Combinado? Doutor, eu tinha essa novidade. O senhor disse também que tinha uma coisa bastante bacana e polêmica. O que era? Na verdade, quando você abriu o programa, você disse essa coisa de geração, e quando que, na verdade, nós separamos, crescemos quando nós separamos dos pais. Muito bom. Aqui no Brasil existe, vamos dizer assim, um clima desagradável e as pessoas pensam muito
quando que ela deve institucionalizar o seu idoso? Ou seja, as pessoas têm que trabalhar, têm que cuidar dos filhos, etc., e tem os pais. E esses pais, muitas vezes, começam precisam de um cuidado. E começam a dar um certo trabalho, ela não tem tempo para isso. E aí ela fica na dúvida se ela coloca numa instituição de longa permanência para idosos ou não. E isso é uma dúvida, eu sei, porque eu tenho também instituição de longa permanência, e as pessoas vão lá me procurando para... elas ficam com aquele peso na consciência, será que coloca, será que não coloca, o que os outros vão achar, se ela está abandonando os pais dela, se ela não está abandonando, o que está acontecendo. Isso realmente uma dúvida e uma polêmica, principalmente aqui no Brasil. Então, você é totalmente a favor dessa institucionalização? Não. O que eu gostaria de levar esse debate é quando que você deve institucionalizar, quando você deve fazer isso então, sem peso na deve, consciência. é quando deve. Quando deve. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu acho pertinente, até porque era a minha pergunta para as meninas também, porque obviamente eu tenho a minha resposta. É diferente do que ela falou, que são as pessoas que são abandonadas. Tá, que é não muito é diferente. Você está falando daquele que tem pai, tem mãe, tem família, mas que por conta das circunstâncias do dia a dia, da vida, da rotina, eles não têm como dispensar ao idoso os cuidados que ele merece e que ele deveria ter. Vamos ver, ô Vitor, você quer falar comigo? Nós temos uma participação aqui. A Marla Facchini falou pra gente que o orgulho dela é o avô dela, que fez 94 anos no último dia 19 de abril. Ela falou que é um belo italiano em todos os sentidos. Ah, que lindo. Um beijo pra ele, então, Marla. Eu preciso te dizer, não era pra você ter participado agora, porque você tá aqui, ó, nessa minha listinha, você sabe por quê. Não sai daí, porque eu vou mencionar você ainda hoje no programa. Um beijo, obrigada pela participação, um beijo pro Facchini aí. Bom, meninas, você esquece a sua profissão e aonde você trabalha. É esse tipo de institucionalização que o doutor mencionou, que é aquela que você falou que tem uma avó, é isso? Favor ou contra? Eu sou a favor. No caso de violência, né, que o idoso passa, ou algum tipo de vínculo. Porém, como já existem alguns serviços hoje ofertados aqui em Ribeirão Preto para o idoso passar durante o período integral e no horário que os filhos trabalham, então eu acho que é mais propício para o idoso. Entendi. Mais do que a institucionalização completa, propriamente dita. Isso, se bem que na ILPI a família não precisa abandonar o idoso. Ela pode estar fazendo visitas, acompanhando. Nossa, Fernanda, você reparou na sua frase? A família não precisa abandonar. Na verdade, a família não precisa nunca abandonar. Na verdade, ela não deve nunca abandonar. O trabalho que vocês realizam lá, né, no centro é diferente. Isso, é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Tá, como é que é isso na prática? O idoso ele vai passar o dia lá conosco, né? Existem várias atividades, né? Na qual ele vai escolher o que ele quer fazer, uma ginástica, um tai chi, trabalhos manuais, inclusão digital. Nós temos, vamos supor, lá no Círculo Operário, toda segunda-feira nós temos Momento de Prosa. É um trabalho que nós fazemos, convidamos alguns profissionais para darem uma palestra. Voluntário? Sim, não todos os profissionais. Alguns são voluntários, outros não. E aí esses que não são voluntários, como são remunerados? De onde vem esse dinheiro? A própria entidade, né, através de captação de notas fiscais, né, doações. E a adesão é grande? Tem muitos idosos que procuram esse serviço? Nossa, demais. Por mês está entrando, assim, mais entrando idosos do que saindo. Você conhece algum outro estabelecimento em Ribeirão Preto que trabalhe com essa vertente? Em Ribeirão Preto tem poucos lugares, né, esse serviço de convivência, né? É porque é o que eu ia falar em seguida. Deveria ter muito mais, era o que eu ia dizer. né? Eu tenho muito mais notícia de lar de velhinhos, lar disso, lar daquilo, do que de lugares como esse. Então, eu não sei, a localização é na Vila Tibério. Vila Tibério. Quer dizer, para o idoso que mora do outro lado da cidade, é totalmente inviável Mas nós temos até idosos da Ribeirânia que frequentam lá. Jardim Paulista, Jardim Macedo, Monte Alegre, Ipiranga. Entendi. Até do Quintino 2. Doutor, você falou que também tem uma instituição, é isso que eu entendi? Tem uma instituição. E, na verdade, né, eu acho que o que elas estão comentando é uma coisa muito interessante. Quer dizer, você acolher a pessoa idosa,
abrigar essa pessoa, dar carinho, dar atenção, dar entretenimento para essas pessoas, né? E quando essas pessoas têm uma casa, têm um lar, elas voltam depois para essa casa. Né? Isso é muito importante, eu acho que isso é muito, na verdade é um centro de convivência, como se fosse um local social, né? Onde que eles vão lá, encontram as pessoas e depois voltam para sua casa. Clinicamente falando, doutor, isso aumenta até a sobrevida do idoso, ou não? Quando você coloca, você dá uma motivação, quando você coloca um estímulo para que ele desempenhe alguma coisa, isso realmente aumenta a sobrevida, porque você dá menos tempo para depressão, para aquela sensação de inutilidade, etc. Então isso realmente melhora a qualidade de vida, e melhorando a qualidade de vida você melhora a sobrevida. Na experiência profissional dos três, o que vocês sentem que é o fator mais agravante relacionado à depressão no idoso, que é muito comum, né, doutor? Muito comum. Eu tenho por base até a lembrança que eu tenho da minha mãe, do histórico da minha mãe, que nunca ficou doente, ficou 2 vezes doente na vida e na segunda veio a falecer, mas que no intervalo entre essa primeira vez e a segunda, ela apontava graves sinais de depressão e que eu via que não era uma depressão como a que nós viveríamos, na verdade. Era uma depressão absolutamente específica mesmo, muito relacionada ao fato da idade, etc. Na experiência de vocês, onde que vocês enxergam que pode ser o fator talvez mais evidente, o luto, desencadeador? Né? Eu acredito que o luto, vamos supor, a mulher, né, pelo que eu notei, nós fizemos uma pesquisa de diagnóstico lá, né, para levantar as vulnerabilidades sociais de cada um. Qual a vulnerabilidade daquelas pessoas que frequentam lá, né? A maior parte disso é o luto. O marido vem a falecer e a esposa fica sozinha ou vice-versa. O que eu vou fazer da minha vida? Porque o idoso passou a vida toda trabalhando, né? E o vínculo de amizades e etc., ele se rompe a partir do momento que ele se aposenta. Ele vai ficar em casa. Também é eu acredito que seja um outro fator. Eu li um texto uma vez, Fernanda, que dizia o seguinte, que envelhecer antes de mais nada é enterrar os amigos. Né? Quer dizer, se você está enterrando os amigos é porque você está envelhecendo. E era, obviamente, uma maneira poética, doída, mas poética, de ver essa coisa do passar dos anos e etc. Deve ser muito pior para o idoso que, além de tudo, não tem esse luto em vida, né? Luto pela vida, inclusive. Porque, para que todo mundo entenda, como psicóloga eu faço questão de explicar, quer dizer, o luto não é necessariamente só a separação causada pela morte, né? A pessoa, qualquer um de nós, podemos viver um luto por uma perda de emprego, por uma mudança drástica na vida financeira, pela ausência de um filho que foi estudar fora, enfim. Então eu fico imaginando os idosos que vocês acolhem, que são idosos, na sua maioria, abandonados, ou, como é que era o termo que você usou? Com vínculos rompidos. Vínculos rompidos. É uma maneira bacana, elegante de dizer que eles foram abandonados de uma maneira ou de outra. É isso. Como é que você sente, qual é o reflexo disso dentro da instituição, que você sente profissionalmente? Realmente é essa questão do luto, a solidão, de talvez também o idoso ele não constitui família. Então ele fica idoso, ele necessita de administração de medicações, necessita de cuidados especiais, de cuidado da casa, no seu dia a dia. Então, é um dos critérios também que a gente tem para estar acolhendo o idoso, para que ele realmente tenha necessidade. Entendi. Doutor, se medica uma depressão geriátrica? Claro. Você já ouviu falar de Sandal síndrome? Não. Não? Eu acho que... Sandal síndrome? Isso. Eu acredito que a depressão nos idosos tem tudo a ver com isso que ela falou, que a Fernanda também colocou, mas tem aquela sensação para os idosos de que ele já viveu, que o tempo dele já foi, que quando você está na sua vida, você pensa, vou criar filhos, eu vou realizar, vou entrar na minha profissão, vou fazer isso, vou fazer um programa, vai ter boa audiência. E isso já passou. Então, essa sensação de que ele não vai acontecer mais, isso é ruim.
E essa Sundown Syndrome na verdade, algo do inglês, quer dizer, é síndrome do pôr do sol. Sundown Syndrome, síndrome do pôr do sol. Por quê? Porque muitos idosos, com o crepúsculo, conforme o sol vai caindo, ele fica mais deprimido. Isso se manifesta como depressão. Doutor, eu acho que eu estou idosa. Eu acho que eu sou idosa, eu odeio o pôr do sol. Isso se manifesta com depressão naqueles idosos um pouco demenciados com agitação, piorou, que é por causa disso. Meu quadro piorou totalmente agora. Por quê? Porque há uma certa analogia com o final do dia com o final da vida dele. Quer dizer, e aí isso se exacerba, esses sentimentos se exacerbam e ele fica mais deprimido ainda. Faz muito sentido. E aí eu queria que você, que a gente vai para o intervalo comercial, eu queria que você pensasse no seguinte. Algum momento você se viu nessa descrição que o doutor deu acerca do sentimento, sobre os sentimentos dos idosos? Eu já. Tanto que me identifiquei e fiz até uma brincadeira. Então, sabe o que isso significa? Significa que a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos envelhecendo. A diferença é que quando nós chegamos naquele momento em que somos considerados idosos, o resto do mundo já nos faz pensar assim obrigatoriamente. Param as nossas atividades, nos julgam mais incapazes, nos abandonam e... Bom, enfim, você já sabe tudo isso. Então, a minha pergunta para o próximo bloco que eu quero que você traga para mim é: o que você fez com os seus idosos? Quero ouvir na rede social, participa, o vídeo está aí. Será que você precisa ter feito alguma coisa? Será que você fez alguma coisa? Então tá, conta para mim. Logo depois do intervalo, a gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão. A maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram num pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Já vai ser chamada de velha. Estamos de volta e olha só, quero abrir esse bloco agradecendo, porque essa semana, como eu já disse, a semana do Dia das Mães, claro que você já sabe, já está contando, já está guardando seu dinheirinho para comprar um presente para a mãe, né? Bacana. Todo mundo sabe que é uma semana difícil para mim, a gente já vai falar disso. Mas antes de ser difícil, é também uma semana muito agradável, porque eu sou mãe. E aí que é muito legal ser lembrada, até por aqueles que não são nossos filhos. E essa semana passada eu fui lembrada pelo Shopping Santa Úrsula, mostrei aqui para vocês. Nessa semana passada, essa que estamos ainda, que terminou agora, eu fui lembrada pelo Shopping Iguatemi e ganhei essa linda pashmina que acho que muita gente deve estar de olho porque faz parte da promoção do Shopping Iguatemi. Assim, compras acima de R$400, você vai lá e troca por uma pashmina como essa. Olha que linda. E olha a cor, fala sério. Eu amei, vou usar em Bariloche, vou usar na Argentina, porque eu amo pashminas e é um presentaço. Muito obrigada, Shopping Iguatemi, sempre nos surpreendendo, sempre nos agradando e foi um presentão. Adorei de verdade. Bom, eu tenho que chamar o Vitor, é isso? Vitor, você quer falar comigo? Mais uma participação aqui no nosso Facebook, agora da Andressa Andrade, que disse que o tema é lindo e espera que um dia as pessoas saibam a valorizar nossos idosos. Andressa é a nossa Decinha? Sim. Ai, Andressa, um beijo
Você também... Gente, por que só aquelas que eu vou mencionar estão ligando para cá hoje, estão participando da gente na rede social? Obrigada, viu, André? Decinha, um beijo, fica com Deus e ó, a gente vai com certeza chegar o dia que a gente vai conseguir tratar os nossos idosos como a gente trata as nossas crianças. Não sei se isso é uma boa notícia, talvez seja. Vamos falar um pouquinho, então, dessa questão da diferença do tratamento. Quando a gente fala do abandonar, ou quando é que a gente vai se separar, doutor? Quando eu idealizei o tema, eu pensei nessas inúmeras separações que temos ao longo da vida dos nossos pais, dos nossos idosos. Nós somos separados deles pelo choque de geração, né? Porque eles pertencem a uma geração diferente da nossa. Junta-se a isso o fato de que anatomicamente, fisiologicamente, eles acabam tendo um decréscimo de um monte de funções. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho delas. Porque a gente, claro que todo mundo já percebe isso, mas talvez eu gostaria que uma explicação mais técnica nos ajudasse a aliviar um pouco o tratamento que eles recebem. Então, por exemplo, por que eles são tão mais lentos? Por que eles andam tão devagar? Eu gostaria que fosse uma coisa bem didática. Assim, claro, isso é fisiológico. Isso é fisiológico, ou seja, conforme nós envelhecemos... Por que eles são ranzinhos, doutor? Vamos por partes. Tá. Conforme nós envelhecemos, a nossa musculatura vai se transformando em uma musculatura mais lenta e mais fraca. E por uma surpresa, isso começa lá atrás, começa lá aos 20 e poucos anos, 25 anos, por aí, essas coisas começam lá. E você já percebe, por exemplo, esses nadadores olímpicos, com 25, 26 anos, 27, estão se aposentando. Por quê? Porque eles já não têm mais aquela velocidade para competir com os mais jovens. Para nós que somos comuns, isso não vai fazer muita diferença, mas isso vai... Faz, doutor, é que a gente não admite. Mas é um tal de vai levantar, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Mas isso vai, você falou assim de menos de lentidão, menos velocidade, menos força, né? Então, a musculatura realmente vai... As fibras rápidas vão se transformando em fibras lentas e algumas não se regeneram, de tal forma que, conforme nós envelhecemos, nós vamos ficando mais fracos e mais lentos. E isso vai se acentuando, principalmente a partir dos 65 anos. Daí, nós já temos uma assertiva. O que nós precisamos de fazer para a qualidade de vida dos idosos? Idoso não pode parar. Idoso não pode ficar em casa sentado. Idoso não pode ficar assistindo televisão. Ele tem que se cuidar da parte alimentar e tem que fazer atividade física. Quanto? Todos os dias. Todos os dias tem que fazer uma atividade. Às vezes as pessoas me perguntam, doutor, eu faço atividade 2, 3 vezes por semana, tá bom? Eu vou dizer uma frase aqui que ninguém vai esquecer, eu falo isso para meus pacientes. A atividade física é aproximadamente que nem banho. Você tomar 2, 3 vezes por semana é melhor que não tomar. Mas o ideal seriam todos os dias. Nossa, amanhã eu vou de novo na academia. Atividade física. Serve para mim isso também, né, doutor? Então, tá. Atividade física para todo mundo. Tem que fazer. Por quê? Porque nós vamos realmente perder massa muscular conforme envelhecendo. Mas você, tendo uma alimentação saudável e fazendo atividade física, você posterga isso. Você vai conseguir adiando isso. Idosos com idades muito paralelas, muito semelhantes, mas que uns têm muito mais disposição física do que o outro. É isso, sim. Isso é perceptível lá. Nas atividades. Exatamente. Tem idosos com 70 anos que estão assim bem debilitados, né? E tem outros casos de idosos com 90, como nós temos a dona Sebastião, se ela estiver ouvindo, né? Manda um beijo para ela. A querida, a linda. Ela é maravilhosa, ela faz tudo, faz todas as atividades, participa de tudo que nós tivemos lá. Isso é uma diferença muito grande, o que ela está falando é uma diferença muito grande. Você falou que tem que tratar os nossos idosos como crianças, são completamente diferentes. As crianças se desenvolvem dentro de um ritmo pré-concebido, geralmente todos eles sentam com determinada idade, fixam a cabeça com determinada idade, engatinham com determinada idade, tudo assim. Os idosos não. Você tem, como ela disse, você tem pessoas ao quebrado aos 60 e maratonista aos 80. Tá? Isso depende muito do hábito de vida de cada um. Muitos podem pensar que é genética. Genética influencia muito até por volta de 40 anos. Daí para frente começa a diminuir a importância da genética. E assim, os hábitos de vida que se tornam mais importantes. Então, aquelas pessoas que se preparam, que tentam se alimentar de forma adequada, que não fumam, que tentam
não fazer excesso de bebida alcoólica e praticam uma atividade física, essas pessoas tendem a postergar os efeitos do envelhecimento e ter uma qualidade de vida muito boa lá na frente. O que é o envelhecimento? Eu acrescentaria que se aquele que faz tudo isso e tem alguém amoroso ao lado, cuidando e zelando para que isso aconteça, posterga muito mais. É até um estímulo, né? É até um estímulo para continuar fazendo. É um estímulo, exatamente. Porque assim, a gente toma por base essa coisa. A minha mãe, por exemplo, odiava que a gente a tratasse como criança. Né? Começa daí. E também não podia tratá-la como idosa. Então você tinha que tratá-la como ela era realmente, uma pessoa ativa, uma pessoa disposta, uma pessoa disponível e uma pessoa ranzinza. E as pessoas diziam porque ela está velha. Não é, ela sempre foi ranzinza. E era uma coisa que eu sinalizava muito isso. Por isso eu lhe perguntei, doutor, por que eles são ranzinzas? Tem coisas que você precisa saber. Mau caráteres, gente mau caráter também envelhece. E gente chata também. Portanto, vão se tornar velhos mau caráteres e velhos chatos. Agora, tudo isso pode mudar se eles, na terceira idade, nessa chamada idade, tiverem o afeto e o atendimento que essas meninas se propuseram a dar. Mas vou repetir a pergunta, doutor. Ranzinza é uma característica da idade? Na verdade, talvez o que você está chamando de ranzinza, veja bem, são pessoas mais metódicas. Elas adquiriram um hábito durante todo aquele tempo de vida. Eu adoro esse doutor. Gente, não é... Eu tenho a impressão que se a câmera ficar pegando em mim enquanto o senhor fala, eu estou assim, ó, babando, porque assim, é como se nós tivéssemos ensaiado. E eu juro que eu não disse a ele eu nem sabia nem o tema. Que bom, continua, doutor. Né? Então, essas pessoas criaram um hábito durante muitos anos e elas, isso está arraigado nelas. E aí você vem e, de repente, tenta mudar esse hábito. Ela não quer. Não, porque ela se sente subestimada, inclusive. Ela sempre fez desse jeito, ela foi acostumada com isso, ela se sente bem desse jeito, e aí você vem e tenta quebrar isso. E ela vai realmente não gostar e vai ter uma atitude que você vai falar, ela é ranzinza, ela é chata, etc. Talvez ela precisaria amolecer um pouquinho, mas talvez você que é mais jovem poderia chegar de outra forma. Tem um pouco mais de tolerância. Tem outra forma de abordar, tem um pouco mais de tolerância e vai devagar, vai aos poucos. Fernanda, como é que a gente prepara profissionais para que eles tenham, ou voluntários, para que eles tenham tolerância? Porque essa é a palavra. Na verdade, o intolerante, ele é intolerante com qualquer coisa, vamos combinar? Ele é intolerante no trânsito, ele é intolerante com fila de banco, ele é intolerante com filho, com cachorro, com tudo. Mas, com os idosos, ele costuma ser mais intolerante ainda, porque na cabecinha do intolerante, aquele idoso está travancando a vida dele, porque está andando mais devagar do que ele, enfim, todo mundo já sabe quais são as razões que eles alegam. Como a gente capacita profissionais para terem essa tolerância extra no tratamento com os idosos? No Lar Vicentino, que é a instituição que eu trabalho, nós, assim, temos as portas abertas para as pessoas que querem doar um pouquinho do seu tempo, do seu amor, do seu carinho, para aqueles que não têm. Então, eu acho que isso faz bem para você mesmo, para quem se doa alguns minutos, alguns dias da semana para estar proporcionando. Então, qualquer pessoa pode se voluntariar para trabalhar lá no lar? Qualquer pessoa. Tá, como é que a gente vai falar no último bloco sobre o lar especificamente, mas qual é a atuação de um assistente social dentro dessa instituição, de uma instituição como essa? Nós, os assistentes sociais, trabalham para levar até os idosos até os seus direitos que eles têm na instituição. Nós estamos falando de que direitos? De quê? Direito de ir e vir, direito de moradia, direito de lazer. Benefícios. Sim, benefícios. Do benefício da prestação continuada, que o idoso ele tem direito, né, a um salário mínimo ao completar 65 anos. Isso, a partir de 65 anos, e às vezes ele não sabe. Documentação. Não, tem mais do que... Tem uma informação adicional até, Karen, eu queria discutir isso um pouquinho com vocês. Os idosos, por lei no Brasil, têm alguns direitos dos quais, inclusive, alguns dos idosos não querem usufruir. Né? A gente viu uma matéria esses dias atrás, eu estava zapeando na televisão e estava ouvindo falar sobre isso. Então, idosos que se negam, por exemplo, a usar a fila preferencial do banco, a sentar-se no ônibus quando é cedido, porque isso configura para eles que eles estão na terceira idade, que eles são idosos e eles não querem isso. Como lidar com essa resistência e fazê-los entender que direito é direito, não importa que idade eles tenham, eles deveriam usufruir? Ou você concorda com eles, que eles só deveriam usar aqueles que não...
Eu acredito que cada um tem o seu jeito, né? Tem que ser respeitado. Se ele está no seu direito, ele tem o direito de querer ou não, né? Esse serviço, né? E eu acho assim, o que falta muito é a tolerância, como você disse, né? O respeito ao idoso, mais serviços públicos, serviços em rede, assistência social, a saúde, educação, né? Todos trabalharem em conjunto, né? Para poder propiciar. Eu acho que se a população, de uma maneira geral, tiver essa concepção, fica fácil o poder público entender a necessidade e a demanda. Não quer dizer que é fácil para ele atender, dá para ele entender. Agora, doutora, eu queria levantar uma outra coisa polêmica, um assunto, citar um outro assunto, que é o seguinte. Esses dias atrás eu até fiz um comentário, já vou chamar o intervalo, um comentário sobre isso na rede social. A qualidade de vida nossa alterou muito, mudou muito. Então, assim, antigamente eu me lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, eu olhava uma mulher de 30 e eu falava, não, já está velha. Né? Uma mulher de 40, então, estava aposentada na minha cabeça. E não era só uma visão de uma menina de 15 anos. De fato, uma mulher de 30 e 40 anos, um homem de 30 e 40 anos, há muito pouco tempo atrás, era uma coisa totalmente diferente do que a gente vê hoje. Então, hoje nós temos velhinhos atletas, mulheres idosas saradas, que frequentam academias e que andam faceiras e lindas no shopping, esses idosos vão lá idosos no termo da lei, vão lá levantar peso na academia e usam a vaga especial no shopping. Há uma contradição, no meu ponto de vista, disso. Quero saber a opinião de vocês, mas vai ter que ser depois do intervalo comercial, a gente já volta. E você concorda com isso? Quer dizer, o velhinho vai lá, levanta peso lá na academia, dá uma paquerada, uma azarada nas menininhas todas, depois sai e coloca o carro dele na vaga especial, como se ele fosse um idoso e com as necessidades todas inerentes ao termo, por lei. Só que ele está na lei, ele está dentro da lei. A gente vai para o intervalo comercial, a gente volta já já. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido, me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão, a maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram num pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Estamos de volta e eu quero abrir esse bloco falando de um velhinho que eu gosto muito. Aliás, eu fico muito brava quando falam que ele está velhinho, mas eu tenho que admitir que ele passou já da fase em que nós não podemos mais chamá-lo de terceira idade. É o meu cachorrinho, Maximilian, completa 12 anos já. Todo mundo sabe que para um cachorrinho já é uma idade bastante avançada, mas ele está firme e forte, age como um garoto, como um cachorrinho, melhor que o filhote. Mas sabe como é que eu garanti isso? Eu garanti cuidando da saúde dele desde que ele era um filhotinho, um bebezinho, quando chegou em casa e alegrou a nossa vida. Sabe quem cuidou dele desde esse minuto até esse das nossas vidas? Pet Brasil.
com a Mariane de Felício e a Karina de Felício, as duas veterinárias melhores do mundo, madrinhas do Max e dele, 10 filhotes que eles têm, todos cuidados pelo Mariane e Karina de Felício no Pet Brasil. Então a terceira idade do seu cachorro também precisa ser zelada com carinho. Escolha o melhor profissional, escolha o melhor pet shop. Pet Brasil, leva lá que a gente vai se encontrar e você vai conhecer o meu Maximilian. Quero dizer também que hoje aniversaria gente muito importante nessa cidade, Gula Biagi. Feliz aniversário, meu amigo, que tenho certeza que você deve estar preparando coisas maravilhosas, gostosíssimas. Por favor, me convida. Feliz aniversário. Aniversaria hoje Márcia Schiavone, Eliane Buda, que participa sempre do programa, deve estar nos assistindo. Parabéns, feliz aniversário. Thaís Meneguzzi, que já esteve aqui com a gente. E Herder Almeida, um beijo, querido. Feliz aniversário. Amanhã, Celso Jardim, que está me devendo. Precisa sentar nessa cadeira aqui, Celso. Feliz aniversário antecipado. Wagner Higashi, José Rubens Hernandes e Fernanda Gracioli. Querida, um beijo. Meninos, feliz aniversário. Na quinta-feira, Regina Helena Gasparini. Gasparini, é da família, eu gosto muito. Um beijo, Regina, um beijo, feliz aniversário. Na sexta, Licínio Costa Filho. Praticamente amanhece todos os dias no meu amanhecer no Facebook comigo. Feliz aniversário na sexta-feira. Cacilda Alves, Rafael Ramos, Andréa Ramaciato Brandão, minha prima lá em Campinas, aniversaria na sexta, e Osmar Ferreira. Parabéns. No sábado, Thiago Rodrigues, viu? Viu, Matheus? Thiago, que ligou agora há pouquinho. Feliz aniversário antecipado, Ti. Um beijo bem grande para você. Yara Kamassuti, nosso teatro agradece o seu aniversário e a sua filha maravilhosa. Marla Facchini, que falou com a gente agora há pouquinho, faz aniversário no sábado, viu só como eu sei? Feliz aniversário. Parabéns, Marla. E uma pessoa para lá de especial. José Ademir Máximo. Mas você o conhece como Zezinho, praticamente a alma do Teatro Municipal. Eu o conheci, eu o adotei, meu amigo, meu irmão do Doni, ajudou a fazer todo esse cenário. Querido, não quero 1 ano, 2, 3, 4, 10, quero todos os anos da sua vida ao meu lado. Parabéns, feliz aniversário. No domingo, Elisângela Jimenez e Felipe Nader, filho do Chafi Nader, aniversaria no domingo. Bom, vamos lá, tem que correr, né? Então eu já vou fazer já aqui, ó, o sorteio da Cultura. Ah, você gostou, né, Matheus? Da Livraria Cultura, aquele momento máximo que eu te dou um livro de presente. Eu amo isso. Então tá aqui, ó. Você. Ih, caiu. Você tá aqui, ó, na minha mão. Sortudo ou sortuda que ligou para nós. Laura Murari ganhou um livro da Livraria Cultura 3441 e ele ganhou esse livro, Fingindo. Por quanto tempo você consegue prender alguém? Tá aqui. Onde tá? Quem tá me mostrando? Você? Quem? Você. Ah, então você. Tá aqui, ó. Você vai vir buscar aqui no estúdio da TV Mais Ribeirão o seu livro que você ganhou de presente. Combinado? Eu não vou fazer o Eu Curti de hoje, porque não vai dar tempo, viu, Vitor? Eu vou direto para nossa conversa e sobrar um tempinho a gente faz as indicações. Do contrário, eu indico pela rede social. Combinado? Ah, o do DK, é verdade. Vou trazer comigo. Olha só. Agora é a hora do presente da sua mamãe. Do Dia das Mães ou da sua vovó, não sei. Você que ligou, participou, se você for um homem ou uma mulher, mas tiver menos de 60 anos, saiba que é um presente para sua mãe. Vai funcionar assim, você vai ligar no estúdio DK, no telefone que vai aparecer, tia, você põe para mim o telefone do DK? Você vai ligar e vai marcar um horário para o Shopping Santa Úrsula, a nova unidade do Estúdio DK no Shopping Santa Úrsula. Ai, que nervoso. Ó, uma escova, uma hidratação e uma reflexologia. Doutor, sabe o que é uma reflexologia? Cabelo? Não, é uma massagem relaxante que eu não sei explicar direito, mas que é muito bacana e que agora tem um especialista no DK que só faz... Desculpa, eu disse que eu estava doente. Vamos ver quem é? Tá aqui, ó. Neumi Maria, 1563. Mostra aqui. Tá, então vamos fazer o seguinte. Aproveitar que eu tô com tosse, que não tá saindo a minha voz. Eu quero contar pra vocês hoje. 3 anos, 4ª temporada. Solta aí como tudo começou.
todas as segundas-feiras, ao vivo, pelo seu canal 20, você pode participar. Aparecendo no nosso Twitter, nosso Facebook, as linhas telefônicas, e a gente quer você. Para falar desse tema, pessoas absolutamente de opinião, mulheres de opinião. Eu vejo as minhas amigas, ai, eu quero dar na cara delas. Eu acho que quando uma fala mata, a outra fala esfola, a coisa vai bem. Fique tranquilo, porque nesta casa, facear sexo de segunda a domingo, das 6 à meia-noite, com ou sem você. Você, sexo, arroz ou internet? Os três. Os três? Lógico. Eu quero que você faça parte dele, porque a minha rede social e tudo aquilo que você trouxe para mim é que compõe o sexo, arroz e internet, feito absolutamente para você. Agora um pouquinho melhor, olha só, foram 3 anos. Completamos agora, no sábado, no dia 5 de maio. 5 de maio foi sábado, não foi? Bom, foi o aniversário do nosso programa da 4ª temporada. Tô sem microfone? Tá desligado? Tá desligado? Então peraí, vamos ligar de novo. Tá aqui. Tô ligada? Tô ligada, tô plugada? Então eu estava dizendo que foram 3 anos, essa é a 4ª temporada. Isso que vocês acabaram de ver foi o lançamento do programa, o teaser do programa que nós soltamos na internet e na abertura, no coquetel de inauguração do programa que aconteceu lá na Livraria Para Ler, nosso primeiro apoiador, depois da perfeição do Doni, que também nos acolheu e comprou a nossa ideia, além da TV Mais Ribeirão Preto, na época Canal 20. Quero agradecer a todos aqueles que condicionaram o nosso sonho ao sonho deles, ao Estúdio DK, à Unimed Ribeirão Preto, que nos apoia irrestritamente, inclusive nos emprestando médicos com esse calibre, com esse poder de comunicação que é muito importante para esclarecimento da nossa população. Bom, dito isso, é o nosso aniversário e já nós vamos comemorar aqui no estúdio e eu quero que você faça parte dessa nossa comemoração. Então, Vitor, nós temos alguma coisa especial para os nossos convidados hoje? Gente, tem mais do que eu imaginava. De onde veio isso? Eu estava imaginando só o bolo, isso não foi programado. Você está passando na frente. Ai, que bacana, vamos lá. Deixa eu ver, quem que me mandou isso? Mentira que foi você. Ah, botei o dedo dentro do bolo. Muito lindo, obrigada, Vitor. Parabéns para você também. Obrigado. Muito obrigada. Põe aí em cima. Gente, é nosso aniversário, vocês estão convidados, é uma honra tê-los aqui. E para encerrar, por isso eu escolhi esse tema, porque todo mundo sabe que o Sexo, Arroz e Internet nasceu não só da memória da minha mãe, mas com todo o legado que ela me deixou de força espiritual, de crença, de libertação, de independência e de que envelhecer é uma dádiva, sobretudo quando se envelhece como ela envelheceu. E essa semana, no Dia das Mães, eu não podia deixar de falar exatamente desse assunto e dedicar esse programa a ela. Mas junto com ela, eu quero dedicar também à minha netinha, a Luísa, filha do meu sobrinho Gustavo, que fez de mim uma avó, que me jogou na terceira idade, mas que graciosamente me convida a continuar vivendo para vê-la crescer, como minha mãe gostaria de ter feito. Então, para encerrar, eu gostaria de saber como é que eu faço, Mara, para ajudar o Lar Vicentino. Me ensina. O Lar Vicentino, ele está situado na João Clark, número 521, os Campos Elíseos, e lá nós aceitamos doações de roupas,
móveis, usados. João Clapp. Isso. Pois qual tem um telefone que eu possa me informar? Tenho 3961-1813. Então eu estou em casa agora, nesse momento, assistindo Sexo, Arroz e Internet, e amanhã cedo eu decidi que eu quero ajudar um idoso. E eu vou ligar para esse telefone e vocês vão me deixar ser voluntária lá no Lar Vicentino, é isso? Com certeza, as portas estarão abertas. Muito bacana. E lá no Centro de Trabalhador Cristão? Ciclo Operário de Vila Tibério. Eu sabia que eu não ia acertar. Ciclo Operário da Vila Tibério. Como eu faço? Então, nós temos uma página no Facebook, né? Nós também, o que nós precisamos, nós captamos nota fiscal paulista, né? É o que mantém a entidade e nós recebemos também subvenção das SEMAS. Mas esse ano é um ano muito complicado para a economia, nós realmente estamos precisando. Se nós tivermos mais colaboradores, empresários, que puderem doar essas notas... A Prefeitura tem uma participação importante nesse centro ou não? Sim, sim. Nós todos somos... trabalhamos conjunto com a assistência social do município, né? Assim como a Fernanda também tem, né, Fernanda? Uhum. Nós também recebemos uma verba, né, da prefeitura, da SEMAS. Sim, sim. Tá vindo? Mensalmente. Tem uma coisa que eu tenho que admitir, todo mundo sabe que eu sou bastante crítica desse governo, sobretudo depois que eu estive nele. Mas eu tenho que admitir que a nossa prefeita Darcy Vera é bastante sensível a causas como essas, e eu espero que ela continue sendo. Que, aliás, enquanto administradora de um município do tamanho desse, não deixa de ser uma obrigação. Mas é também uma maneira, uma coisa que a gente não pode deixar de notar e agradecer. Meninas, super obrigada pela participação de vocês. E aí, para encerrar, doutor, se eu tenho um idoso e preciso de cuidados de um médico muito, muito, muito especial e exijo, faço questão que seja o doutor Nelson Yusuf, como que eu o encontro? Obrigado. Nós somos professores universitários e temos também uma clínica que tem também uma instituição de longa permanência, uma instituição de longa permanência junto, que é na Santa Luzia. O número que é difícil é 678. Ai, que número muito difícil. Até um idoso, bastante senil, iria conseguir guardar. 678, é isso? Tá, e aí... Eu falei errado o número? Não, 678. 678. Tá, e aí tem algum requisito, alguma coisa? Hein? A idade mínima, não tem nada disso? Não, lá eu tenho a minha clínica particular e eu tenho também ali na adjacência ali, essa instituição de longa permanência, né? Que depende do tipo de se a pessoa está capaz, se é incapaz, se é uma pessoa demente, se é uma pessoa acamada. Então nós temos locais diferentes de acordo com... Tem um telefone essa instituição? 3620-6646. 3620-6646. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada à Unimed Ribeirão Preto, que não apenas nos proporciona médicos como esse, mas também nos cede aqui no Sexo, Arroz e Internet, para tornar a comunicação desses cooperados com essa população que tanto carece, tanto precisa. Quero encerrar o programa de hoje acendendo a nossa velhinha, comemorando os nossos 3 anos, e eu não vou pedir... Gente, não quer acender, vocês estão vendo, né? Eu estou tentando. Acendeu. E eu não vou pedir que vocês desejem vida longa ao programa. Eu só quero que ele tenha a vida do tamanho que ele nasceu para ter, que é o tamanho da minha dedicação, da minha felicidade, da minha capacidade de ser feliz com ele. Era isso que desejava minha mãe e é isso que eu desejo a vocês e a todos os idosos que vocês, tenho certeza, a partir de hoje, vão olhar com outros olhos. Essa era a finalidade do Sexo, Arroz e Internet de hoje. Então, até semana que vem, se Deus quiser, que vamos estar mais velhinhos, né? Uma semana mais velhos. Então, até lá, feliz aniversário aos aniversariantes da semana e ao Sexo, Arroz e Internet. Até a semana que vem a gente vai estar de volta, se Deus quiser. Gente, não para de acender.